2024 começou, hoje é o primeiro mês do ano e esse é meu primeiro contato com você. E óbvio que eu não poderia começar falando de outra coisa que não fosse foco. A gente toda semana desse mês de janeiro, a gente vai ter esse momento aqui comigo dando direções, conselhos, na amizade, sabe? Seja lá como você quiser imaginar, pensar ou receber. Mas é conselho na amizade mesmo. Para que você cresça, evolua e para que você seja a sua melhor versão em 2024. Eu sou a Paulinha e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo porque vai abençoar a tua vida e a minha também. E o que é que eu vou apresentar hoje, nesse nosso primeiro encontro, dia 2 de janeiro de 2024? Eu queria apresentar para você 3 manuais que giraram assim uma chave na minha mente, de verdade. E talvez você nem consiga ler eles todos, se você não conseguir consumir tudo, tá tudo bem. Eu vou estar aqui também falando sempre, mas se você puder tentar, se você quiser, por exemplo, poxa, eu quero começar a ler nesse ano, te indico esses 3 livros. E eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de cada um deles para você entender a importância e a relevância que eles tiveram para mim. Quem sabe esses conselhos que eu vou soltar aqui sejam úteis para você também, tá? O primeiro livro, porque livro para mim, gente, eu escrevi Olhe para Jesus, inclusive eu escrevi o segundo, mas eu não vou falar muito sobre ele aqui não, porque senão vai ser muito spoiler. Mas aguardem, 2024 vem com tudo. Mas eu gosto muito de ler, né? E esse livro aqui, gente, a única coisa mudou minha mente, mudou minha vida. Eu cresci muito em 6 meses, muito baseado no conteúdo que tem aqui nesse livro. Ele foi, de verdade, um divisor de águas. Tem um fundamento muito importante que está descrito nesse livro, que não é do autor. É um provérbio russo, se não me falha a memória. Ele fala sobre assim, não tem como. Se você correr atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo, você não pegará nenhum. Pode parecer uma coisa muito simples, né, de ser dita, mas é uma verdade, gente, que se a gente aplica, assim, ela muda nossa vida. Porque um dos maiores defeitos que a gente tem é sempre querer correr atrás de muita coisa ao mesmo tempo. E no final a gente não consegue se entregar por completo para nada, fica tudo pela metade. A gente pode até concluir as coisas, mas a gente não faz com zelo, não faz com excelência. Porque é muito. A gente não é uma máquina, nós somos seres humanos. E esse livro ele fala muito sobre isso. Não é um livro de cunho cristão, ele é um livro de negócios. Inclusive está aqui na capa. Eleito um dos 100 melhores livros de negócio de todos os tempos. Está escrito aqui. Então ele é um livro de negócio, mas ele traz uma verdade que é uma verdade do Evangelho, que é você tem uma coisa para fazer, foca nela. Apenas uma coisa. Não é que você não vai fazer outras coisas, mas você precisa saber qual é a sua única coisa. Isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com chamado. Eu vou ler uma frase aqui, eu até marquei aqui para ler uma frase. Na realidade, se eu abrir aqui o livro, ele está todo marcado. Então, eu poderia ler várias frases aqui para vocês e que fariam sentido, sabe? Mas aí eu quero ler essa aqui que eu marquei, que é para não ficar caçando frases aqui durante o nosso vídeo. E ele fala assim, ó. Você pode alcançar suas metas com menos disciplina do que imagina. E o motivo é simples. O sucesso exige fazer a coisa certa, não fazer tudo do jeito certo. Não é a coisa certa, gente. Não é tudo. Não é tudo do jeito certo. Não tem como você entregar tudo perfeitinho. Não tem. Por quê? Porque não somos máquinas. A gente vai falhar em alguma área. Se você não souber o que é mais importante, qual que é a prioridade na sua vida, você está fadado a falhar com a única coisa que você nasceu para fazer, sabe? E essa única coisa, deixa eu acrescentar isso aqui, essa única coisa ela pode mudar no decorrer do tempo. Você pode nascer e quando você tem, sei lá, 5 anos de idade, você acha que sua única coisa é aprender a andar de bicicleta, e tá tudo bem. E você vai se esforçar até você conseguir. Quando você consegue, o que é que o ser humano faz? Ele coloca outro objetivo, e ele vai. E ele é insaciável por metas, por objetivos. Mas aí quando a gente coloca um objetivo focado na eternidade, e é esse princípio que eu quero trazer para vocês, né? O livro, obviamente, como eu falei, ele não é cristão, então ele não vai apontar para esse lugar. Mas a gente sabe que ele está querendo falar de propósito no final das contas, e o propósito é algo eterno. Então, Deus nos chamou para fazer uma coisa. Você sabe o que é? E daí eu diria para fazer o seguinte, se você não sabe o que é, sua missão para esse 2024 sua única coisa para 2024 é descobrir
qual é a sua única coisa, descobrir qual é o seu chamado, descobrir qual é o seu propósito, tá? E é isso. Esse é o primeiro livro, A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan, tá bom? Segundo livro que eu vou indicar, li 2 vezes, li um em 2022 e um em 2023. Esse livro é fantástico. Deus te fez de propósito, do Douglas Gonçalves e do Tiago Marques. Gente, de verdade, esse livro vai falar sobre missão, propósito, chamado, ele deixa os pastores definirem assim de uma forma bem clara, bem legal. Eu acho tão engraçado, porque esse livro, ele já tem, por ele mesmo, páginas marcadas, textos marcados. Esse amarelinho aqui, ó, não fui eu que marquei, já é do próprio livro. E daí, eu vou ler aqui essa frase que está em amarelo dessa página que eu abri, que ela é sensacional. Fala assim, ó. A pergunta é, quem comanda o seu coração? Se você entregou nas mãos do Espírito Santo de Deus as rédeas da sua vida, a direção dela, ele tem as respostas perfeitas. Agora é aquele momento que a mente explode. Deus tem as respostas perfeitas. Então, se você não sabe qual é a sua única coisa, busque em Deus. Não busca nas coisas, não busca nas pessoas. Por melhor que seja o conselho, inclusive eu estou aqui tentando te aconselhar, mas por melhor que seja o conselho, o Senhor já tem a resposta. Você pode buscar nele, sabe? Não estou te estimulando a ouvir pessoas de forma alguma. Somos seres relacionais. Mas coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. Deus tem todas as respostas para todas as dúvidas que você possa ter, tá bom? E agora, terceira e última indicação minha aqui para você. Esse livro que é um divisor de águas para muitos líderes, Formador de Heróis, do Dave e do Warren, Dave Ferguson e Warren Bird de passarinho mesmo. Qual que é a ideia do Formador de Heróis desse livro, gente? É o seguinte, nós vivemos uma sociedade cujo objetivo central é você ter sucesso, você chegar no topo, né? Mas aí esses autores, eles trazem uma definição de sucesso totalmente diferente do que é apresentado, uma definição de sucesso muito bíblica. Por isso que eu indiquei os 3 livros, porque a junção deles 3 traz um conhecimento assim para você, para sua mente, para sua vida que é sensacional. O que é que eles apresentam? Sucesso não necessariamente é você estar num palco com milhares de pessoas te aplaudindo. Às vezes, se essa for a tua única coisa, o sucesso é você construir a plataforma para que outros cheguem nesse lugar, sabe? Então, não espere que sucesso seja você sendo bem realizado, você sendo bem sucedido. Às vezes não será. Às vezes o teu sucesso será você ajudando outras pessoas a chegarem nesse lugar. Às vezes Deus vai permitir que você se frustre em todos os seus sonhos para que você ajude Deus a construir o sonho que Ele tem. Não só para você, mas para uma multidão de outras pessoas. Às vezes a frustração ela vem para que a gente se movimente para esse lugar. Sabe, o lugar de, poxa, eu não consegui, mas eu sei que eu posso ajudar outras pessoas a conseguirem, e daí a gente vai lá. E é engraçado que para muita gente no mundo isso é visto como fracasso. Quem que é o melhor professor? Eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi isso. Quem que é o melhor professor? Ah, o melhor professor é aquele que foi o pior aluno, porque ele passou por tanta dificuldade, quem não é tão bom assim vira professor, né? Falhou tanto que daí no final virou professor. Mas na realidade, gente, eu penso exatamente o contrário. Por mais dificuldades que a gente tenha, as dificuldades fazem a gente passar por tantos processos e percursos que a gente adquire domínio do caminho, sabe? E é por isso que o professor, ele consegue ensinar tão bem, no geral. Porque não necessariamente ele tem que passar por todas as dificuldades, mas quando ele passa, ele compreende o aluno melhor. E ele sabe como ajudar o aluno naqueles pontos, porque ele sabe como é sofrer com aquilo. Jesus, ele se fez homem no nosso lugar, experimentou as nossas dores e daí ele consegue nos entender bem, exatamente por causa disso, porque ele esteve no nosso lugar, o mestre esteve no nosso lugar. E eu acho muito interessante, tem uma frase aqui que, não é, mais uma vez, não é dos autores, mas eles citam, eu adoro pessoas que citam outras pessoas. Porque exatamente sobre isso, o sucesso não sou eu aparecendo, mas pode ser qualquer um aparecendo e eu só dando palco para isso, plataforma para isso. Inclusive, esse é um dos meus objetivos de estar aqui. Sabia? Aquele momento assim, abrindo meu coração aqui para vocês. Gente, eu tenho 32 anos. E quando eu li A Única Coisa e eu vi a maneira como as pessoas se tornavam os de elite da sua profissão, ele fala sobre uma jornada de horas de estudo e tal. E eu parei assim, conversando com minha esposa, eu falei, cara, eu queria ter esse tempo para fazer isso tudo. Falei, puxa, é verdade. Falei, cara, se eu tivesse 18, 19 anos, não tivesse toda essa jornada de trabalho, família, igreja, eu queria.
poder ir para esse lugar. Só que não foi. Não foi para mim. Eu não nasci com a mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu fui sendo forjada. E hoje, com 32 anos, eu tenho essa mentalidade. Hoje, 2 de janeiro de 2024, com meus 32 anos, eu tenho essa mentalidade. Só que eu tô passando ela para você. E daí eu não sei qual é a tua história. Talvez você tenha até mais idade do que eu, mas na tua situação você consegue. Ou talvez você tenha menos idade do que eu e você consiga ser algo que eu não consegui ser. E eu tô aqui para te enviar, sabe? Para te entusiasmar, para te incentivar. Eu costumo dizer que flechas sempre vão mais longe. Tá aqui o arqueiro, ele vai mirar, ele vai atirar a flecha. Ele tá parado nessa posição, mas a flecha dele vai alcançar lugares que se ele fosse correndo na velocidade dele, ele não chegaria tão rápido. Então, tem alguém aqui me ouvindo que vai a lugares mais altos do que eu. E que bom! Eu quero fazer parte desse teu processo, eu quero fazer parte desse projeto, sabe? E eu quero que você faça parte do meu, que você me ajude a ser a heroína que eu posso ser nesse tempo, sabe? E daí os autores eles vão citar a frase de um almirante chamado William. Ele foi discursar para graduados da Universidade do Texas, a formatura, né, do pessoal, e ele foi discursar e ele falou o seguinte: se cada um de vocês mudasse a vida de apenas 10 pessoas, e cada uma dessas 10 pessoas mudasse a vida de outras 10 pessoas, apenas 10. E depois, em 6 gerações, essa classe terá mudado a vida de toda a população do mundo. 8 bilhões de pessoas. O que é que ele estava dizendo aqui, gente? Tinha um número de pessoas que eu não sei qual dentro da sala. Ele falou assim: se cada um de vocês mudar a vida de 10, e essas 10 pessoas que vocês mudarem, elas entenderem, preciso mudar 10, e assim for indo, contando com você, sendo a primeira geração, de você para frente, em 6 gerações a gente já vai ter mudado o mundo inteiro. Vê o potencial que a gente tem quando a gente se une e quando a gente entende o nosso propósito. Qual é o problema? É que as pessoas não conseguem entender que o propósito delas pode ser algo para o bem coletivo. Então a gente resume o propósito a algo para mim. Então, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu ser bem sucedido, mas às vezes o meu propósito é maior, eu posso ajudar um montão de gente a ser bem sucedido. E que felicidade isso não seria, sabe? Então, Formador de Heróis, ele vem sobre isso. Para ir combater, sabe, essa ideia de eu preciso ser o herói, eu preciso ser a Mulher Maravilha, eu preciso ser o Pantera Negra, eu preciso ser o herói da história. Não. Às vezes ser herói é ficar no bastidor e mudar a vida de apenas uma pessoa. Você vai ser o herói daquela pessoa. Mas aquela pessoa de quem você cuidou, quem você aconselhou, quem você discipulou, aquela pessoa ela vai mudar a vida de tantas outras, e essas tantas outras podem mudar a vida de um montão de outras. E essa é a realidade, essa é a verdade que a gente precisa ter no nosso mente, no nosso coração. Então são esses 3 livros que eu indico para você: Formador de Heróis, Deus te fez de propósito e A Única Coisa. Tem muitos outros livros que você pode ler, com o passar do tempo eu vou indicando aqui, mas falando sobre propósito, foco, missão, eu queria que você lesse esses 3 livros nesse ano. Ou pelo menos consultasse um pouco deles. Como eu falei, eu vou estar falando sobre eles aqui. Mas se você puder adquirir, ler, crescer, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu tô pelo Instagram também, vai lá, Paulinha Aureliano, me chama lá no direct, fala comigo. Eu quero de verdade ajudar você que tem tempo e que quer fazer mais, a se transformar na elite daquilo que você nasceu para fazer. E acima de tudo, eu quero te ajudar a ser mais parecido com Jesus. Esse ano eu estou iniciando esse projeto. Qual que é o nome dele? O Rei Mandou Dizer. E o Rei Mandou Dizer, ele surge com essa ideia. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração, gente. Literalmente o Rei está me mandando dizer. E é por isso que eu estou compartilhando. Então fica junto comigo. Se você puder, não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Manda esse vídeo. De verdade, vou te pedir esse favor. Manda esse vídeo para mais alguém, sabe? Ah, mas eu acho que a pessoa nem gosta de ler. Cara, manda. Às vezes você desperta no outro algo que ele nem sabia que tinha, tá? Então manda. Me ajuda na minha missão, porque eu tô aqui para tentar te ajudar na tua também, tá bom? Então curte, comenta, compartilha, faz o passo a passo para me ajudar. Mas acima de tudo, pensa no que a gente conversou aqui. Reflete. Foco, propósito, formador de heróis. É isso que eu quero que você tenha na sua mente, no seu coração. E é sobre isso que a gente vai conversar em 2024. Simbora!